Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. E continuando nossa série de movimentos bidimensionais, vamos falar agora do movimento circular. Vamos descrever o movimento circular através das coordenadas polares, que torna as equações muito mais simples e versáteis. Bem, aqui nós temos uma circunferência, que é a trajetória da minha partícula. Essa aqui é a minha partícula, e ela descreve uma circunferência. Aqui nós temos o sistema de coordenadas cartesianas, e com ele nós temos as bases cartesianas, que são os versores I chapéu e J chapéu. Os versores I chapéu têm coordenada 1 em x e 0 em y, enquanto o versor J chapéu tem coordenadas 0 em x e 1 em y. Os versores I e J chapéu são fixos no tempo, ou seja, eles estão fixos aqui na origem do meu sistema de referencial. Eles não variam no tempo. Porém, nesse caso, como a minha trajetória é uma circunferência, é muito mais fácil passar para um sistema polar de coordenadas. Então eu vou descrever o movimento da minha partícula em função do ângulo θ e do raio vetor r. E para isso eu vou ter que criar outros dois versores, que eu vou chamar de versor r chapéu e de versor θ chapéu. O versor r chapéu está na direção do raio vetor, enquanto que o versor θ chapéu está na direção tangencial à trajetória da partícula. Ambos são versores, ou seja, possuem norma 1. Porém, ao contrário das bases cartesianas, as bases polares r chapéu e θ chapéu não estão fixas no tempo. Elas acompanham o movimento da partícula. Esses versores estão fixos na minha partícula. Quando minha partícula movimenta, esses versores movimentam junto, então eles são variáveis no tempo. Podemos escrever os meus versores r chapéu e θ chapéu em função das bases cartesianas. Se eu transladar o r chapéu aqui para a origem, eu vou ter que o r chapéu é igual ao cosseno do ângulo θ vezes o versor I chapéu mais seno do ângulo θ vezes o versor J chapéu. Enquanto que o versor θ chapéu é uma rotação em 90 graus do meu versor R chapéu. E quando a gente rotaciona um vetor em 90 graus em sentido anti-horário no plano, nós invertemos as coordenadas e tornamos a primeira coordenada negativa. Então o seno fica como a primeira coordenada, I chapéu, e o cosseno a segunda coordenada. E a primeira coordenada fica negativa. Então aqui nós descrevemos os versores R chapéu e θ chapéu em função das coordenadas cartesianas. E é a partir dessas bases e a partir desses versores R chapéu e θ chapéu que vamos passar do sistema cartesiano para o sistema polar e descrever o movimento circular através de coordenadas polares. A primeira coisa que podemos fazer é ver a distância percorrida pela minha partícula. A minha partícula ela caminha sobre essa circunferência, então ela descreve um arco de circunferência. E o arco de circunferência depende do raio e do ângulo θ. Então o S, que é um escalar, depende do raio R da circunferência e do ângulo θ. Como o meu ângulo ele varia no tempo, então a distância percorrida pela minha partícula também varia no tempo. O R a gente está considerando como constante, certo? Então a distância percorrida pela partícula é o raio da trajetória vezes o ângulo percorrido pela partícula. Podemos também descrever o raio vetor. O raio vetor
vai ser igual ao raio da trajetória, que é um escalar, que eu vou chamar de R1, vezes o versor radial, R chapéu. Então, o vetor radial vai ser o raio da trajetória na direção do versor radial. Certo? Antes de continuarmos, vamos falar um pouquinho das derivadas do ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo que a partícula faz com o eixo x. E a sua primeira derivada, derivada de θ em relação ao tempo, vai ser a chamada velocidade angular. A velocidade angular é a taxa de variação do ângulo θ em relação ao tempo. Quanto mais rápido o ângulo θ variar, maior a velocidade angular da minha partícula, certo? E a derivada segunda do ângulo θ em relação ao tempo vai ser chamado de aceleração angular e é representado pela letra grega alfa. Bem, agora temos tudo então para descobrir a velocidade tangencial e a aceleração da partícula em coordenadas polares. Nós temos o vetor radial aqui. A velocidade da partícula é a derivada do vetor radial em relação ao tempo. Isso daqui vai ser a derivada dessa expressão. O raio, nesse caso, consideramos como constante, então ele vai sair para fora da derivada. Então fica R vezes o R chapéu. Nós já falamos que não é constante no tempo. O R chapéu ele depende do ângulo θ, e o ângulo θ está variando no tempo. A partícula está se movimentando, então o ângulo θ também está variando. E se o ângulo θ varia, o R chapéu varia no tempo. Então, temos a derivada do R chapéu em relação ao tempo. Isso daqui vai dar meio que uma regra da cadeia. Vai dar R vezes a derivada da primeira componente. Cosseno de θ, θ depende do tempo. Ao derivar o cosseno de θ em relação ao tempo, eu caio numa regra da cadeia. Então vai ficar d cosseno de θ dθ vezes dθ dt. E chapéu é constante no tempo, então ele fica aqui para fora da derivada. Nós temos o segundo termo, seno de θ, que vai ficar d seno de θ dθ vezes dθ dt j chapéu. Então a velocidade vai ser igual a R d cosseno de θ em relação a θ vai dar menos seno de θ. dθ dt é ômega. Aqui é mais, aqui nós temos o i chapéu, mais a derivada do seno em relação a θ. A derivada do seno vai dar cosseno. Então aqui fica cosseno de θ dθ dt, que é ômega, vezes j chapéu. Eu posso tirar o ômega para fora. Então isso aqui vai ficar que a velocidade é igual a R vezes ômega vezes menos seno de θ mais cosseno de θ, aqui é i chapéu e j chapéu. Porém, menos seno de θ mais cosseno de θ é θ chapéu. Então, eu posso reduzir todo esse parêntese para θ chapéu. Então, a velocidade vai ser igual a R ômega θ chapéu. Olha só que interessante. A velocidade tem módulo R ômega e está na direção do versor θ chapéu.
O versor θ chapéu é tangente à trajetória. Então a minha velocidade, vou colocar em preto aqui mesmo, a minha velocidade ela é tangente à trajetória. E por isso que essa daqui é chamada de velocidade tangencial. Essa daqui nós já falamos que é chamada de velocidade angular, e essa velocidade v é chamada de velocidade tangencial, pois está na direção tangencial da trajetória e possui módulo r⍵. Então, se eu pegar o módulo de v, vai dar r⍵. Depende do raio e da velocidade angular. Bem, então achamos a velocidade. Mas falta a aceleração, e para achar a aceleração basta derivarmos a velocidade. Então a aceleração vetorial vai ser igual à derivada da velocidade em relação ao tempo, o que vai dar a derivada de r⍵θ chapéu. R é uma constante, então a gente pode tirar para fora da derivada. Ômega pode ser constante no caso de um movimento circular uniforme, mas no movimento circular geral ele não é constante. Então a gente tem uma regra do produto aqui. A derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então a derivada da primeira, dω dθ, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, dθ chapéu, dt, vezes a primeira. Bem, esse termo aqui é fácil, dω dθ é alfa. Então, isso daqui vai ficar R vezes alfa θ chapéu, mais a derivada de dθ chapéu, vezes ômega. Novamente a gente vai cair lá na regra da cadeia. Vamos ter aqui R vezes alfa θ chapéu, mais derivada de dθ chapéu em relação ao tempo. Θ chapéu é isso, então vai ser a derivada de menos seno de θ em relação a θ, vezes dθ dt, mais a derivada do cosseno de θ, dθ vezes dθ dt. No caso aqui vai ser I chapéu e aqui J chapéu. Isso tudo vezes o ômega. Isso daqui vai me dar R vezes alfa θ chapéu, mais a derivada do menos seno de θ em relação a θ vai dar menos cosseno de θ. Menos cosseno de θ, dθ dt é ômega, vezes ômega. Mais a derivada do cosseno vai dar menos seno de θ, dθ dt é ômega. E aqui é I chapéu, J chapéu, que ômega. Bem, aqui nós temos sinal negativo no cosseno e sinal negativo no seno. Eu posso passar esse sinal negativo para fora. O ômega também aparece nos dois termos. Eu posso passar ele para fora e multiplicar pelo ômega que está aqui fora. Então vai ficar R vezes alfa θ chapéu menos ômega. Eu passei para fora o ômega, multiplicou aqui com outro ômega e ficou ômega ao quadrado, vezes, eu passei o menos para fora, então ficou cosseno de θ e seno de θ. Porém, cosseno de θ, seno de θ é o versor R chapéu. Então, nós temos aqui o versor
R chapéu. Multiplicando os dois termos por R, então a aceleração possui duas componentes. Uma componente que depende da aceleração angular e tem fórmula R vezes alfa na direção de θ chapéu. E essa aceleração, essa componente nós chamamos de aceleração tangencial, porque ela é tangente à trajetória. E nós temos a segunda componente, que está na direção de R chapéu, na direção radial, porém no sentido oposto de R chapéu. E depende da velocidade angular. A essa aceleração, essa componente, nós chamamos de aceleração centrípeta e ela aponta para o centro da trajetória. Então, a aceleração vetorial tem duas componentes, uma tangencial e uma centrípeta. Então, a partir das coordenadas polares, deduzimos essas três grandezas: o vetor posição, o vetor velocidade tangencial e o vetor aceleração, que possui duas componentes, uma tangencial e uma centrípeta. Bem, a gente ainda pode fazer mais algumas coisinhas. Vamos pegar o módulo da velocidade. O módulo da velocidade é igual ao R ômega. Eu tiro o versor θ chapéu e fica somente R ômega. Então eu posso dizer que o ômega é igual ao módulo da velocidade sobre o R. Se eu elevar o ômega ao quadrado, eu vou ter o módulo da velocidade ao quadrado sobre R ao quadrado. E eu posso jogar esse ômega ao quadrado, essa fórmula aqui v ao quadrado sobre r ao quadrado, aqui no lugar do ômega ao quadrado. Aí eu obtenho uma outra fórmula para a aceleração centrípeta, que talvez seja a mais famosa fórmula para a aceleração centrípeta, que é a Cp igual a menos módulo da velocidade ao quadrado sobre r. Por que sobre r? Porque quando eu joguei o r ao quadrado aqui no ômega ao quadrado, esse r ao quadrado cortou com um r e ficou somente módulo de v ao quadrado sobre r. Essa é uma outra maneira de escrever a aceleração centrípeta. Bem, agora vamos falar de um caso particular do movimento circular uniforme. No MCU, o alfa é igual a zero, não existe aceleração angular. E se o alfa é zero, então a velocidade angular é uma constante. Então, se o alfa é zero, não existe a componente tangencial da aceleração. No MCU, somente existe a componente centrípeta da aceleração. E se o ômega é constante, então a velocidade tangencial no MCU também é constante. Bem, vamos analisar um pouquinho esse caso do MCU. A velocidade é constante, ou seja, a cada volta a partícula leva o mesmo tempo para percorrer a circunferência, porque a velocidade sempre será a mesma. Então, se em todas as voltas o tempo para percorrer a volta é o mesmo, eu posso considerar apenas a primeira volta e relacionar essa volta um tempo que eu chamo de período. Então o período vai ser o tempo que a partícula leva para dar uma volta na circunferência, que no caso do MCU é um valor constante, porque todas as voltas possuem o mesmo tempo, que é o período. E eu posso escrever a minha velocidade no MCU através do período. Então a minha velocidade no MCU, que é uma constante, vai ser igual ao comprimento da circunferência, que é o quanto a partícula caminhou em uma volta, 2πr, dividido sobre o tempo, dividido pelo tempo que ela levou para dar essa volta, que é o período. Porém, o período
ele é o inverso da frequência. Então a velocidade pode ser dada por 2πr sobre t ou então por 2πrf, onde f é a frequência. Então, dado um raio e uma frequência de rotação, podemos determinar a velocidade no movimento circular uniforme. Essa fórmula só vale para o movimento circular uniforme, onde a frequência é constante, o período é constante e a velocidade é constante. Podemos também escrever a velocidade angular em função da frequência. Se a gente lembrar que a velocidade angular é a velocidade sobre o raio, então temos que vai ser 2πrf sobre r. Cortando esses dois raios, fica que a velocidade angular no MCU é 2πf. Bem, pessoal, ficando por aqui. Se gostaram, deixe joinha e se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo e também curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.